down. I'm gonna keep my head down. Ele está saindo das profundezas, o canjão protetor da natureza. Protetor destruidor, o alfa predador. Sobre quem está no trono. Olhos que um dia brilhavam, hoje já não brilham mais. Entusiasmo de vencer, hoje não conhecem mais. Ser o mais forte, carregar um fardo, e talvez não consiga suportar. Em eras e milênios, solidão dos mais fortes assombrará. Busquei um desafiante forte, pra quê? Nem mesmo de cara com a morte eu me arrependi. Entenda que essa solidão não pertence só a ti, por sermos mais fortes. Empatia não serve de nada e uma luta que eu pude ter. Tantos morreram pelas minhas mãos, mas o porquê? Será que esse sangue foi em vão? Existe alguma coisa na minha busca de afeição, na busca desse título. Eu e Satoru, vamos na frente. Essa solidão ficou pra você. Como se sente? O amor é desperdício. Bom, eu discordo disso. Entre eras de greve, entre o céu e a terra, honrados se encontrando no chão, sem o trono a reinar, o trovão a se apagar. Amor é uma coisa que não podem se apegar. Compaixão, amor ou não, os mais fortes sentem solidão, os mais fortes sentem solidão. O preço pago por ser honrado, por entre os seus eu tenho ser abençoado. O poder que me fazia forte foi minha fraqueza mais poderosa. E de cara com a morte, os mais fortes se mantêm sozinhos. Trilhei o meu caminho, talvez tenha me impedido. Ser o mais forte traz em si um fardo. Sem conexão ou compaixão, pela primeira vez achei que não podia ganhar. Vazio no meu coração, só pude salvar quem tava disposto a ser salvo. Solidão fez com que me afastasse. O intocável, né? O abençoado, né? Era como eu me sentia. Mas me perdi naquele dia, onde fui deixado pra trás. Tenho que compensar aquilo que perdi e não voltar a mais. Entre eras de greve, entre o céu e a terra, honrados se encontrar no chão, sem o trono a reinar, o trovão a se apagar. Amor é uma coisa que não podem se apegar. Compaixão, amor ou não, os mais fortes sentem solidão, os mais fortes sentem. Tô ali pra sua volta, não te revolta. Às vezes ser fraco demais. Que tal pilar seja o poder que pode conceder limites, ultrapasso e mais. Corpo forte, inalcançável, força pra ser imparável. Basta pensar, eu não só faço porque quero, faço porque posso. Não minta, o respeito que deve é meu, não nosso. Joelho no chão, cortesia da pura harmonia.
mais forte. Sem dó, foi só que a morte se esqueceu e pra sempre assim viveu. Sopa de macaco, 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 Agradecimentos especiais ao Kaique Lima, Dantes, Primos Improviso e Black por doarem no vídeo passado. Sejam abençoados. Olá, amante do terror. Hoje eu irei lhes contar quem é SCP-053 e sua possível origem. Mas antes de começar, seja bem-vindo se você é novo ou nova, e saiba que aqui eu abordo diversas creepypastas de várias origens, desde clássicas até quase desconhecidas, SCPs e muito mais. Você também pode pedir o que você gostaria que eu falasse e escolher qual lenda será explicada votando nas enquetes na comunidade. Agora, fique com o vídeo. Bom, a SCP-053 é uma garotinha de uns 4 anos de idade. Tem uma aparência humana normal e age como uma menininha normal, só que com uma capacidade cerebral um pouco mais evoluída para sua idade. Ela também é muito alegre, muito raramente fica com sentimentos negativos, apenas fica desconfortável e agitada perto de um grupo muito grande de pessoas. Mas é claro, há um motivo pelo qual deve estar contida na fundação. Se qualquer ser humano acima de 3 anos de idade ficar olhando para ela por mais de 10 minutos ou tocar nela desprotegido, esse ser humano vai enlouquecer completamente, se tornando um homicida e vai tentar matar a garota. Mas lembra que ela era indefesa, entre aspas? Então, qualquer ser que tentar fazer algum mal a SCP-053, diretamente ou indiretamente, vai morrer de ataque cardíaco fulminante instantaneamente. Antes de começarmos a falar da sua origem, vamos conhecer um caso que aconteceu entre a SCP-053 e o SCP-682, o Lagarto Indestrutível. Muitos de vocês já sabem o que aconteceu, mas para aqueles que não sabem, eu vou dizer. Esse caso foi o que deixou a SCP-053 famosa, por assim dizer. Basicamente, a Fundação dirigiu diversos experimentos na esperança de destruir o SCP-682. Foi até feito um teste com o SCP-096, só que terminou em um empate. Um desses testes foi feito colocando
a SCP-053 na cela de contenção da 682. Mas o que aconteceu depois foi inacreditável. Primeiro, a SCP-053 obviamente ficou com medo e se escondeu atrás de uma cadeira, e a reação do 682 a isso foi se abaixar, bufar e deitar no chão. Sim, SCP-682, conhecido como um dos SCPs mais agressivos de todos, simplesmente se deitou no chão e não atacou. Depois, a SCP-053 foi em direção ao 682 e tocou seu focinho, e nada aconteceu. SCP-053 começou a brincar com 682, até trouxe seus brinquedos para a cela de contenção. Ou seja, o lagarto indestrutível ficou dócil na presença da 053. E depois que o 682 voltou para sua câmara de contenção, a 053 chorou por vários minutos. Agora eu te pergunto, por que com essa criança? Muitos de vocês devem achar que foi uma amizade linda e amorosa, mas eu já tenho uma outra visão. Tudo indica que SCP-682 estava com medo daquela garotinha. E sabe por quê? Porque ela seria uma das poucas coisas que poderiam matar o SCP-682. Por isso que ele não atacou. Porque isso poderia representar a sua morte. Ele não tinha conhecimento dos poderes daquela garota, mas todos os seus sentidos enviaram sinais de completo perigo, em que se a provocasse, isso poderia resultar em sua destruição. E provavelmente só para garantir, deixou que ela brincasse com ele. Talvez a proteção que foi colocada nessa garota seja forte o bastante para matar um ser imortal. Bom, sobre a origem, não temos muitas informações. Tudo o que vou falar agora é uma teoria criada por mim para suprir a necessidade de informações. SCP-053 existe há séculos. Era para ter centenas de anos, porém continua com a mesma aparência e por algum motivo não tem nenhuma memória de todo esse tempo. Ela só consegue lembrar dos últimos 4 anos. A mesma idade em que ela permanece. Há muitos séculos atrás, nasceu uma garotinha com o nome de Batiera. Os pais dessa garotinha eram feiticeiros poderosos, porém renegados, pois cometeram diversos crimes contra a ordem dos feiticeiros daquele tempo. Por cometerem diversos crimes, eles foram amaldiçoados com um destino terrível. Os próximos 6 filhos que eles iriam ter iriam nascer mortos, e quando chegasse no 7º, uma menina iria nascer, porém, igualmente amaldiçoada. A maldição que essa menina iria sofrer é a vida eterna quando completasse 4 anos de idade, perda de memória após 4 anos que se passarem e a solidão eterna, onde qualquer um que tentasse fazer contato morreria. Batiera sofreu uma maldição mais terrível, pois ela iria permanecer em uma idade que era uma criancinha indefesa, enquanto seus pais se envelheciam. E o pior, ela não fazia ideia do porquê nem sua mãe e nem seu pai sequer olhavam mais para ela. Então seus pais, sabendo que não poderiam cuidar da sua filha para sempre, decidiram colocar nela uma proteção que era uma modificação da solidão eterna. Agora, não mais quem fazer contato, mas qualquer um que queira fazer algum mal a Batiera, morrerá. Essa proteção custou alguns anos de vida de seus pais, mas valeu a pena. Essa proteção eterna ganhou um nome, e o nome é Pai e Mãe. Depois de alguns anos, o inevitável aconteceu. Os pais de Batiera faleceram de velhice
enquanto ela continuava viva, agora sozinha. Passou-se 4 anos. Ela esqueceu que algum dia teve paz. Ela vagou pelas ruas e morreu várias e várias vezes, de fome, de frio, de sede, e sempre que morria, ressuscitava com a mesma aparência e a mesma maldição. Isso durou por séculos, até o dia em que a Fundação SCP ouviu falar de um caso em que uma menina estava causando mortes em uma cidade local. E foi aí que a Fundação decidiu adotar Batiera, se tornando a SCP-053. E aparentemente, por serem os únicos a conseguirem realmente cuidar da 053, além de seus pais, essa maldição parece estar se dissipando aos poucos, mas a proteção irá continuar, porque seus pais prometeram ser eternos. Então, gostou da história? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque, como você já sabe, eu abordo diversas lendas, histórias e criaturas de um jeito que você nunca viu antes, explicando cada detalhe e criando as minhas próprias teorias. Muito obrigado por assistir, amante do terror.